A Terra dos Mil Povos, de Cacá Verá. História indígena do Brasil, contada por um índio. Escrito pelo escritor Cacá Verá Jucupé. Esse livro foi publicado em 2020 e tem como objetivo perceber e refletir sobre saberes milenares transmitidos pela oralidade dos povos originários brasileiros. Cacá Verá é um autor indígena. O Cacá Verá pertence ao povo Tapuia, também conhecido como Tuxucaramã, guerreiro sem arma. O autor Cacá Verá nasceu em São Paulo em 1964. Cacá é um apelido. Ele foi batizado por Carlos Alberto dos Santos. E ele, Cacá Verá, é colunista, ativista social, escritor, ambientalista e conferencista. Há mais de 20 anos, Cacá Verá dirige um instituto chamado Instituto Araputi, que é uma organização que trabalha com jovens de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Então, esse é o autor do livro A Terra dos Mil Povos, de Cacá Verá. Com o intuito, essa organização, esse Instituto Araputi, tem o intuito de difundir os saberes das culturas indígenas. O Cacá Verá também é professor. Leciona desde 1998 na Universidade Holística Internacional da Paz, Unipaz, e na Fundação Pierópolis. Então, é sobre esse livro e sobre esse autor que vou falar para você hoje. Eu vou começar primeiro falando para você o resumo do livro em 5 partes e depois eu vou falar do autor. Fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá, então. Essa obra, então, A Terra dos Mil Povos. A obra é o primeiro trabalho do autor. Surgiu de um contexto de militância, de idas e vindas dentro do Brasil e de pesquisas e outros países das Américas e do velho continente. O conhecimento juntado foi adquirido desde a época de 1980 aos últimos anos do milênio passado. Esse recorte de tempo é marcado pela luta do reconhecimento e a inserção dos direitos dos povos indígenas na Constituição Federal de 1988 e a unificação desses povos. Cacá Verá sentiu a necessidade de empunhar mais uma arma nessa batalha com a publicação desse livro. Na primeira parte do livro, intitulada O que é índio, Cacá Verá expõe a origem do termo índio, ao qual surge com a chegada dos invasores europeus, no final do século XV e o início do século XVI, e que, para os povos nativos que viviam já aqui, no recorte do tempo apontado, era uma denominação desconhecida. Os povos originários se autodenominavam através de suas respectivas vivências, pois, para esses povos,
Viver é algo sagrado. E o nome adotado por cada etnia materializa-se em um escudo protetivo. Entre esses povos que já viviam no Brasil, não há uma divisão entre o mundo material e o espiritual. Tudo que nos cerca tem um espírito, um sentido. São 5 partes do livro. A segunda parte, a terra dos 1000 povos. Cacaverá aborda que os Tupi, os Guarani, os Tupinambá, os Tapuias, os Chavantes, Camaiurá, entre outros povos, foram os habitantes originários. E desses surgiram outros povos. Questiona como o termo apropriado para designar cada povo. Se são raças, tribos, nações ou clãs, mas, independente do termo, esses povos são provenientes de uma árvore comum, como os Tupi, Gê, Caribe e Aruac. Também explica que a cultura desses povos é alicerçada na memória, nas práticas ritualistas e nas suas filosofias de vida, que levam às suas respectivas origens. E essas práticas, elas são carregadas de valores, de ensinamentos, e são fundamentais para a compreensão e o surgimento de cada etnia. Na terceira parte do livro, a invenção do tempo. Então, 5 partes. A terceira parte, a invenção do tempo. O autor, Cacaverá, conta que a passagem de outros povos de terras além mar para nossa região costeira, com objetivos bem diversificados, como comercializar e efetuar estudos, os quais ainda são um mistério para pesquisadores, não configurando nas páginas da história oficial. Povos como os egípcios, os cananeus, os tártaros, os babilônios, os fenícios e os hebreus passaram por aqui há mais de 5.000 anos, deixando suas marcas por várias regiões do litoral brasileiro. Além desses povos, existem registros de contatos entre os grandes impérios que surgiram no continente americano, como os astecas, os maias e, sobretudo, os incas, com os povos situados na Amazônia, influenciando-os em vários aspectos. Cacaverá declara que quando os portugueses que chegaram aqui com a finalidade de explorar, conhecer, e se aproveitar das coisas que tinha na nossa terra, os tupis e suas ramificações exerciam uma dominação no litoral, escravizando outras etnias, criando assim uma rivalidade, a qual os colonizadores souberam explorar muito bem a seu favor. Na quarta parte do livro, Cacaverá, no livro A Terra dos 1000 Povos, traz uma pequena síntese cronológica da história indígena brasileira. Então, Cacaverá destaca que o tempo
para os povos indígenas, é considerado uma divindade sagrada pelos povos que aqui habitavam, pelos povos que originaram o Brasil, responsável pela conservação dos ciclos, as estações. Os portugueses, quando chegaram aqui, impuseram, colocaram a sua forma de medição linear do tempo. E, por sua visão da história europeizante, a história dos vencedores, de quem colonizou, de quem invadiu e ficou, deixando de fora a história construída há milhares de anos por milhões de habitantes que aqui viviam. A partir dessa forma imposta de medir o tempo, o escritor data conhecimentos importantes nos mais de 500 anos de contato. Começa com a chegada de Cabral em 1500 até o ano de 1998, quando foi denunciado na Universidade de Stanford, no estado norte-americano da Califórnia, a presença de missões provenientes desse país, as quais praticavam roubo de conhecimentos medicinais milenares dos povos indígenas, para serem entregues a multinacionais de medicamentos e cosméticos instaladas na Amazônia. Isto na quarta parte do livro. Olha que livro legal para ler. Na quinta parte, traz a contribuição dos filhos da terra à humanidade. Então, Cacaverá coloca as diversas colaborações deixadas pelos povos indígenas para a sociedade brasileira. A catalogação desse legado foi iniciada nos primeiros anos da década de 1980 por historiadores e antropólogos, a mando de laboratórios farmacêuticos internacionais. Então, a quinta parte, contribuição dos filhos da terra para a humanidade, que objetivavam lucrar com tal conhecimento. Além de do saber da medicina, da flora, a agricultura praticada pelas etnias aqui residentes foi fundamental para a sobrevivência dos colonizadores. E até hoje, a relação entre estes povos com a fauna e a flora é exemplo de equilíbrio e sustentabilidade para a manutenção da espécie humana no planeta. Cacaverá conta que as línguas indígenas também contribuíram para a formação cultural brasileira. Elas compõem o cotidiano do povo brasileiro, em especial a língua tupi, que se faz presente na nomeação da fauna, da flora e também de acidentes do relevo. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre esse livro. Então, A Terra dos Mil Povos, de Cacaverá. Agora, eu vou ler e comentar uma entrevista publicada em 12 de novembro de 2020 com Cacaverá na revista da URGS. O nome da revista é Jornal da Universidade, certo? Então, vou para você ter conhecimento que esse escritor já veio para o Rio Grande do Sul,
já foi entrevistado. Cacá Verá Jucupé, a sociedade não está conseguindo dormir, quanto mais sonhar. Então, entrevista. Filho de pais tapuias ou Tuxucaramaes, guerreiro sem armas, o ambientalista indígena acredita que a privação de sono da sociedade contemporânea e a falta de cuidado com a natureza estão entre os principais males do nosso tempo. E ele responde: o cálculo é que cerca de 1/3 das nossas vidas passaremos dormindo, das 24 horas de um dia, o tempo de sono ideal, que para a maioria da população nunca chega a este número, e é de 8 horas diárias. O tempo dormindo representa uma parte significativa do tempo de vida de qualquer ser humano, mas nem por isso é um assunto no qual se preste muita atenção. A compreensão de que não só dormir, mas também sonhar à noite constitui parte essencial de nossa existência e um dos temas trazido pelo ambientalista Cacá Verá Jucupé em suas obras. Nascido em uma aldeia guarani no litoral paulista, Cacá atua desde a década de 80 na defesa da cultura indígena, tendo criado o Instituto Arapoti, responsável pela difusão dos saberes e projetos dos povos da floresta. Filho de pais tapuias, em Tupi, tapuia significa do interior, aquele que fala a língua estranha. Cacá é autor dos livros A Terra dos Mil Povos, História Indígena do Brasil, contada por um índio, em 1998, As Fabulosas Fábulas de Iaiurate, de 2007, e O Trovão e o Vento, Um Caminho de Evolução pelo Xamanismo Tupi-Guarani, de 2016. Faz uso da palavra para compartilhar os saberes e estudos que realiza há décadas junto a povos como os Guaranis, os Craô e os Xavante, abordando temáticas como sonhos, a relação dos povos indígenas com a natureza e as lutas históricas dos povos tradicionais. Em entrevista concedida para o jornal universitário, chamada de vídeo, evoca a importância de sonhar e defende que a palavra seja usada em benefício da preservação da vida humana e não humana. Então, A Terra dos Mil Povos, de Cacá Verá, foi relançado por uma outra editora em 2020 e pela primeira vez em 1998. Certo? O que tu aprendeste sobre os sonhos com teus mais velhos? Pergunta o jornal universitário. E Cacá responde: essa questão de sonho é central na cultura indígena de modo geral. Para mim, esse aprendizado específico começa a vir de uma relação que eu comecei a ter com o povo Craô. Ele é um povo que vive na região do Tocantins, próximo às margens do rio Tocantins, no norte do Brasil. Eu conheci os Craô quando eu estava com os Guarani. Eles foram visitar os Guarani em São Paulo, no início dos anos 90. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente o fato de que em toda decisão que aquela comunidade iria tomar, antes de tomá-la, era dito assim: vamos sonhar. E era vamos sonhar literalmente. Significava ir dormir, sonhar e só depois, quando era uma decisão importante, decidir. E isso me chamou muito a atenção. A partir daí fui verificar e perguntar, querer saber mais. E aí foi quando aprendi que para todo movimento da comunidade, seja geográfico, físico ou de decisões, o sonho era uma coisa muito importante. Eu fui vendo e aprendendo que o sonho é um portal
de outras partes, de outras dimensões, de outros planos mesmo. Fui percebendo que isso tinha ressonância com outros povos também, com o povo Chavante. Em 97, escrevi alguma coisa sobre isso no livro A Terra dos Mil Povos, este livro que eu estou resumindo para você. Dessa época para cá, eu fui não só prestando mais atenção no sonho em si, na qualidade dos sonhos pessoais, como também fui estudando e verificando determinadas características dessa arte de sonhar. Eu descobri que grande parte dos remédios e alimentos tradicionais, não só dos Craô, mas de outros povos, foram todos aprendidos no sonho, até mesmo meios de construção, modos de construir, tudo aprendido pelos sonhos. Então fui trazendo essa prática para a minha vida, primeiro para a minha vida pessoal, verificando isso. Depois, quando me tornei terapeuta e fui aplicando essa importância do sonhar. Resumindo, não é uma coisa que só veio, partiu de um estudo também. E os primeiros velhos que me trouxeram essas informações foram os velhos Craô, um deles chamado Tenon, que era realmente muito velho, muito antigo, tinha quase 100 anos, tinha uma grande sabedoria e foi a partir dessa escuta que se desdobraram estudos, pesquisas e vivências. O jornal universitário fez mais uma pergunta para Cacá Verá. No livro A Terra dos Mil Povos, tu contas sobre o sonho de um avô em 1774, no qual ele visualizou a invasão de uma aldeia chavante por brancos. Após o avô compartilhar o sonho com os outros, os brancos se perderam e não conseguiram encontrar onde estavam os índios. Tu enxergas o sonho como um oráculo? E Cacá Verá, escritor de A Terra dos Mil Povos, responde: em A Terra dos Mil Povos, eu narro essa história. Os chavantes conseguiram evitar o contato. Isso fez com que eles se preservassem até os anos 1950. Só a partir desse período que eles sonharam que podiam. E aí eles tiveram contato justamente com duas pessoas que são os ícones do indigenismo no Brasil. O Rondon, que é um pacificador, e Orlando Vilas Boas, que também teve uma relação de muito respeito com os povos indígenas. Continuando, Cacá fala, mas eu não vejo o sonho como um oráculo, não. Vai depender muito do sentido de oráculo. Por exemplo, eu não consigo associar o sonho ao oráculo como uma adivinhação, mas o oráculo como uma premonição, como uma captação de uma possibilidade que já está em algum nível, em alguma dimensão. Daí pode ser. O sonho tem muitos níveis, e um dos níveis possíveis que o sonho pode nos levar é o nível do não-tempo, onde não tenho presente, passado e futuro. Nessa dimensão do não-tempo, realmente é possível captar possibilidades de situações ou fatos que estão no campo, como foi o caso dos chavantes. E se a pessoa ou a cultura tem realmente essa compreensão de níveis que são possíveis de atravessar, de que a consciência pode atravessar por meio do sonho, então ela traz essa informação antes que necessariamente ela venha acontecer. Isso também não significa dizer que é inevitável.
Nós temos exemplos, até mesmo bíblicos, desses sonhos premonitórios, como o próprio Apocalipse. O que é a narrativa do Apocalipse que aconteceu há 2000 anos? João entrou em estado de percepção dessa dimensão, mas de uma maneira tão ampla que ele anteviu e captou algo que estava em curso, mas que, na escala do tempo, do aqui e agora, levaria milênios para manifestar. Então, não é bem uma espécie de oráculo no sentido de adivinhação, mas no sentido de percepção de que já está no campo. O jornal universitário fez outra pergunta. Para Cacá Verá, autor de A Terra dos Mil Povos, em 2020. Outra história interessante sobre os sonhos que narras no livro é chamada Roda do Sonho, do povo Craô. Como é o hábito de compartilhar o que é sonhado? O mesmo é feito por outros povos? E Cacá Verá responde: eu vivi essa experiência da roda dos sonhos com os Craô. É uma coisa bem simples. Pela manhã, ao despertar, você se reúne com um grupo, família, amigos, pessoas, em uma roda, e cada um compartilha o sonho que teve durante a noite. Nesse momento, aquele que compartilha não compartilha com um sonho pessoal, mas com um sonho coletivo, mesmo que seja algo pessoal. E aquele que escuta o faz não para interpretar, mas para se colocar dentro desse sonho. E aí, se ele também teve um sonho, ele vai contar o sonho dele como um complemento desse sonho escutado. A resposta que dou para o sonho do outro, então, é o sonho que eu tive. Se eu não sonhei, fico quieto. O que percebo ao longo dos anos é que, entre povos comunitários, os sonhos são comunitários. Na minha experiência com não indígena, mesmo os sonhos que envolvem um contexto coletivo são individuais e pessoais. Eu costumo fazer a roda dos sonhos em vivências que realizo, seguindo a ideia de que quem escuta não interpreta, só escuta. O que acontece é que quando a pessoa narra o seu sonho, quando ela verbaliza, ela cria uma possibilidade de compreender o sonho. Quando ela narra, ela vai contando e de repente diz: ah, estou entendendo tal coisa. Por que desentope esse canal? O problema do ser humano, da pessoa mais da cidade, é que esse canal onírico não é exercitado. Então, ele não consegue compreender o sonho. O jornal universitário faz mais uma pergunta para Cacá. Algo marcante sobre essa pessoa da cidade, da sociedade contemporânea, de modo geral, é a falta de sono. Uma sociedade que dorme pouco, cada vez menos, e antes do sonho vem o sono. O que tu pensas sobre esse sempre estar ocupado da sociedade contemporânea? E Cacá Verá, autor da Terra dos Mil Povos, responde: eu vejo a dificuldade do sono como um dos grandes males da sociedade contemporânea, um dos grandes causadores de males. É um problema grave. Tem dois problemas gravíssimos que a sociedade contemporânea realiza: a dificuldade de ter sono e a dificuldade de respeitar a natureza. Os dois são problemas gravíssimos, pois geram doenças e distorções terríveis. Mas, com relação ao sono, este é o estado que nos permite revitalizar o nosso organismo, a casa do nosso espírito. E se essa casa não é revitalizada, ela adoece. É basicamente por isso, através do sono, você renova suas energias físicas,
suas células, suas energias psíquicas. E você ganha uma quantidade de energia que favorece, por exemplo, o ganho de imunidade. As pessoas se desenvolvem no sono. Quando você vê o jovem, pessoa que sai da fase dos 12 anos, esse é o momento em que se começa a esticar, a crescer. Isso é também por causa do sono. Às vezes as pessoas falam, meu filho está dormindo demais, mas nesse período eles precisam dormir muito, porque é quando a pessoa cresce. Mas, independente dessa fase, todos os dias a nossa pele, o nosso organismo precisam do sono. A nossa saúde mental também. E a sociedade não está conseguindo dormir, quanto mais sonhar. O sono nos conecta com um grande ancestral da humanidade, que é o povo pedra, o povo mineral. A energia do povo mineral é que revitaliza o nosso organismo. Você sabe que a gente tem minerais no nosso organismo. A mesma quantidade de minerais que tem em todo o planeta Terra tem no nosso corpo, proporcionalmente falando, no microcosmos. Então, esses minerais precisam ser ativados e, curiosamente, eles são ativados no sono. Aquilo que é nativo para a mente é nativo para o mineral. Quando você não dorme direito, passa a faltar minerais no seu organismo e isso compromete a sua vitalidade. O sono é você respeitar o povo pedra. Tem uma antiga sabedoria que diz o seguinte: a consciência dorme no reino mineral, sonha no reino vegetal e acorda no reino animal e desperta no reino humano. Seriam os 4 estados da consciência. Mais uma pergunta da revista. É interessante que o povo esteja vinculado ao reino vegetal. Antes tu havias trazido a ideia de que ser humano que não dorme é o mesmo que não respeita a natureza. Poderias falar um pouco mais sobre essa sociedade que não dorme, nem sonha, nem estabelece uma relação próxima com a Terra? O ser humano da sociedade contemporânea não consegue perceber que existe uma relação sistêmica entre ele, qualquer indivíduo, e a natureza, que existe uma inter-relação. Não consegue perceber que nós somos um microcosmos da natureza. Proporcionalmente, somos uma extensão de toda a natureza. Então, à medida que eu não cuido de mim, eu também não cuido da natureza. E à medida que eu não cuido da natureza, eu também não cuido de mim. E esses 2 pontos com que você começou a entrevista, o sono e o sonho, são portais da consciência que nos ajudam a perceber como essa inter-relação se dá. O jornal pergunta: qual a proximidade entre arte e sonho? Toda arte é uma expressão que tem qualidade, profundidade e técnica. O sonho também tem suas qualidades, profundidades e suas técnicas estruturantes. E se a gente conhece a técnica, os princípios, o sonho deixa de ser mais um elemento inconsciente na sua vida, subutilizado, e passa a ser um elemento consciente na sua vida, uma ferramenta de orientação. Nós passamos 1/3 da nossa vida sonhando. Se você imaginar as 24 horas de um dia, 8 horas desse tempo seria para dormir. Nesse 1/3 que você tem para dormir, você passa pelo sono e pelo sonho. Se você não conhecesse nada sobre sonho, então é como se você estivesse desperdiçando um pedaço importante da sua vida. Continuando a entrevista. Em sua trajetória,
fala que os diversos grupos indígenas, a palavra tem espírito. E tu escolheste a palavra como forma de compartilhar sabedoria por meio da escrita dos livros. Como foi esse processo? Então, tem 3 pontos centrais na relação à escolha da palavra. O primeiro ponto é que eu realmente aprendi com a tradição guarani que toda palavra tem um espírito vivo. E cada palavra que a gente expressa tem uma vida própria. É poder de todos os poderes. O que a gente pensa e o que a gente fala tem vida e tem poder de manifestação. Esse primeiro ponto me levou a ter uma responsabilidade com relação àquilo que eu falo e penso. O segundo ponto é que, mesmo antes de escutar isso, eu já era apaixonado pela palavra enquanto letra, enquanto escrita. Porque desde muito pequeno, desde antes de aprender a ler, eu já gostava de livro e de palavras. Amava e amo ler. Minha felicidade de ir para a escola era de ter a oportunidade de ficar lendo, fosse o que fosse. O terceiro ponto é que quando eu comecei o meu ativismo na área da ecologia, eu ainda era um estudante, estava terminando o colégio e uma das grandes questões que se apresentava era que eu fazia muito o exercício com colegas, amigos e líderes indígenas de falar, de defender nossos territórios, a nossa cultura. E daí eu percebi que a gente poderia, naquela época, multiplicar mais a nossa fala se ela fosse escrita. Quando eu dou uma palestra, eu falo com 20 pessoas. Quando eu escrevo um livro, um panfleto, posso falar com 1000, por exemplo. Gostaria que pela escrita, algumas das nossas ideias, de nossos valores e das nossas questões pudessem ser multiplicadas com qualidade. Uma das últimas perguntas da revista é a seguinte: tu terminas a edição mais recente de A Terra dos Mil Povos, falando justamente sobre estes, como tu, são multiplicadores. Então, a edição mais recente, ele reviu aquela edição de 1997. Como tu, são multiplicadores dos povos indígenas desde a época das capitanias hereditárias. Entre eles estão Ailton Krenak, Sônia Guajajara e Álvaro Tucano, por exemplo. E todos eles tendem a fazer o uso da palavra. Tem algo que conecte todos esses multiplicadores e lideranças das lutas indígenas? A Terra dos Mil Povos foi escrita nos anos 90, em um período em que eu e meus colegas líderes indígenas à época, como Álvaro Tucano, Marcos Terena e o próprio Ailton, vivíamos um período muito efervescente, de muita atividade na área cultural, na área social. Era uma época em que a gente estava conseguindo, através dessas atividades, conquistar a sensibilidade de uma grande parcela da sociedade. Para vocês ter ideia, foi uma época em que houve um grande evento mundial no Rio de Janeiro chamado Eco 92, que trouxe cientistas e líderes políticos do mundo inteiro para o Brasil com uma ideia bem próxima daquilo que as culturas indígenas pensam. Uma ideia de promoção de um cuidado com a natureza em todos os níveis. Um pensamento de preservação de floresta, de trabalhar pela não poluição do ar. De 1992 até a publicação do livro em 98, havia naquele momento uma sensibilização muito grande para as nossas causas. E nós percebemos que a união de vários líderes de povos totalmente diferentes era um fator fundamental para determinadas conquistas nessa área em que atuamos, no cuidado com a natureza e o respeito e reconhecimento dos nossos territórios, tanto os materiais quanto os culturais. Isso, com o passar do tempo, vai se consolidando.
no início do século XXI e de uma maneira absurdamente incrível nos últimos 2 anos, todas as conquistas, toda essa sensibilização que foi trabalhada durante esse tempo todo foi posta por terra. Nos últimos 2 anos, houve e está havendo uma diminuição drástica das reservas naturais dos ecossistemas, não só da Amazônia, mas principalmente também no Cerrado do Pantanal. E hoje não só a cultura indígena, mas a própria ciência sabe o quanto isso causa um mal para a manutenção do equilíbrio da vida como um todo. A gente está vivendo um momento em que há um grande ataque a essas conquistas, inclusive um questionamento a determinados valores. E também um questionamento com relação aos territórios indígenas. A gente tem sofrido muito. Sofrido fisicamente em razão de um tipo de visão e ação que vem destruindo culturas e florestas. Isso, infelizmente, está acontecendo. É como se a gente tivesse atrasado pelo menos 500 anos, porque é um tipo de pensamento da Idade Média, não da população, mas do poder político do Brasil hoje. É medieval. Isso está interferindo negativamente, não só em relação aos povos indígenas, mas a toda a sociedade humana. Já estou acabando. Tá gostando do vídeo? Dá um like. Se inscreve no canal. Obrigado se já está inscrito. Se não está inscrito, assiste mais um vídeo. Se gostar, se inscreve. E reforço, não atinge somente o brasileiro, mas a sociedade mundial. Tanto é que existe um apelo no mundo inteiro para que o Brasil reveja esse tipo de atitude. Nunca se fez tão necessário haver a utilização de espaços de escrita, de discussão, de conversa, de reflexão para nós tornarmos providências conjuntas em relação a coisas que dizem respeito a todos nós. Dizem respeito a direitos conquistados pela humanidade como um todo. O direito à qualidade de vida, a preservação dessa qualidade de vida, em suma, na verdade, o direito à continuidade da vida, porque sem natureza não existe vida. Então, nesse momento, aqui e agora, nós cidadãos indígenas e não indígenas temos o dever de colocar a nossa palavra para o maior número de pessoas para provocar uma reflexão sobre as situações que têm ocorrido e que essa reflexão seja provedora de atos reequilibrantes, não para promover distúrbio, baderna, mas uma vez a palavra entra com essa missão, a de promover uma cultura de paz. Obrigada você que assistiu o vídeo até o final, dá um like, se inscreve no canal, beijão da professora Ana e até o próximo vídeo.